vamos pegar um exemplo, né, de um movimento uniformemente variável, certo? Esse exemplo que eu vou pegar hoje é um exemplo que é comum acontecer em livros de ensino médio, né, em alguns vestibulares, inclusive, né? E é um exemplo importante para a gente aprender mais o que acontece, como acontece o movimento uniformemente variável, né? Então, vê só, imagina uma seguinte situação. Imagina uma situação onde eu tenho são dois móveis, dois carros que andam na mesma rua. Imagine que eles andam na mesma rua e eles inicialmente estão juntos. Então, eles começam juntos, na mesma posição, né? Então, eu botei aqui uma rua, aqui eu tenho um carro, certo? Vou chamar aqui de carrinho A, e eu tenho outro carro, vou botar aqui em cima assim, ó, né? Vou colocar em cima aqui um carrinho B, né? Eu coloquei um em cima do outro porque eu estou desenhando um quadro, eu quero dizer que os dois estão juntos, largam juntos. Seria aí, na vida real, um ao lado do outro, né? Certo? Então, aqui eu vou marcar como sendo o meu zero, eles começam juntos, e vou marcar como sendo a minha origem, né? A minha origem da posição. Então, o espaço inicial de cada um seria zero no começo do problema. Então, imagine que eu tenho dois carros que andam juntos, né? O enunciado está dizendo isso, os dois carros andam juntos, começam juntos, né? E aqui está o gráfico da velocidade de cada um deles em função do tempo. Velocidade em quilômetros por hora, em função do tempo que está em hora, certo? E aí você observa os dois gráficos, né? Aqui, ó, A e B. Cada retinha dessa representa um móvel. Então, o A e o B. O A, se você observar o A, é uma reta crescente que começa da origem. E o B é uma reta horizontal, né? Passando pelo 120, né? Então, lembrando, se o gráfico velocidade versus tempo, a reta é horizontal, isso quer dizer que o movimento ele é uniforme. Então, o B, ele vai ter em todo problema, o movimento dele vai ser uniforme. A velocidade dele vai ser constante, né? E o valor dela é 120, né? 120 km por hora, em qualquer tempo, é sempre 120. Então, o B mantém a velocidade constante, certo? O A não. O A, o gráfico é uma reta crescente. Então, gráfico velocidade versus tempo, quando é uma reta crescente ou decrescente, o movimento ele é uniformemente variado. A velocidade varia, não é de uma forma qualquer, varia com a aceleração sendo constante, que é o caso aqui. Então, esse formato do gráfico crescente ou decrescente, no gráfico V versus T, você vai ter sempre um movimento uniformemente variado, certo? Bom, crescente e decrescente, né? E aí, vamos lá. Quais são as informações que o gráfico nos traz? O B mantém velocidade constante e o A parte do repouso. O V inicial dele é zero, né? Então, ele parte do repouso, o V inicial é zero, e aí, com o tempo, a velocidade vai aumentando de valor, né? Ó, o tempo está passando, a reta vai crescendo, então a velocidade vai aumentando de valor. Quando chegar em 2 horas, a velocidade já é quanto? 120, né? Esse ponto aqui, ó. Certo? Eu estou esquecendo o B por um instante, né? Esquece o B. Aqui, ó. O A, quando o tempo for 2 horas, a velocidade atinge 120. Ele começou do repouso, o V inicial é zero, né? E aí, após um tempo, ele está acelerando, né? A velocidade vai crescendo, a aceleração é constante, porque é um movimento uniformemente variado. E em 2 horas, a velocidade é 120 km por hora. Então, esse gráfico é isso, né? Vamos voltar ao desenho original aqui e colocar o B aqui. Aí vamos pensar o que vai acontecer. Observe que as duas velocidades são positivas. Esse 120 é positivo e o A, que o V vai aumentando, também são valores positivos, né? Então, os dois andam para o mesmo lado, né? Então, se você botar, por exemplo, para a direita positivo e para a esquerda negativo, então os dois vão andar para a direita, porque o V, para os dois, é sempre positivo. Só que um é sempre constante e o outro vai crescendo de valor, mas sempre positivo também. Então, eles vão andar para o mesmo lado, né? Certo? O que é que vai acontecer? No começo, o A está parado.
E o B já arranca com 120, porque é feito mágica, né? Ele tem um movimento uniforme. Na vida real, isso não seria possível, né? Se eu estou parado e começo a andar, eu preciso acelerar para poder chegar a 120. Isso é a vida real. Aqui na questão fictícia, você começa já com 120. Então, é como se o B já estivesse... Aí eu posso voltar, eu posso associar isso com a realidade. É como se o B ele já estivesse andando com 120, e nesse momento aí, no tempo t igual a zero, eu bato a foto mostrando que eu tenho os dois lado a lado, né? Então, eu não posso imaginar que o B partiu do repouso. O B já estava andando com 120, né? E, ao passar por esta posição, se encontrou com o A, que estava parado, eu bati a foto, e a foto mostra o quê? O B já estando a 120, porque o B é constante, e o A ainda vai começar a andar, né? Certo? O que vai acontecer? O B passa e o A fica. Porque o B já tem 120 e o A não tem nada. Então, inicialmente, o B dispara e o A fica. Mas, com o tempo, o A ele acelera. Então, ele vai começar a aumentar a sua velocidade. Aumentar. Mas, e o B não, mantém 120 constante. Então, apesar do B ter avançado na frente do A, né? Porque o A estava parado no começo, o A ele vai acelerar e futuramente o A alcança B, já que o A vai ter uma aceleração e vai aumentar a velocidade, inclusive ultrapassando futuramente a velocidade que o B tem. Então é provável que, se o A só acelera, é provável que futuramente o A alcance o B. Então temos aqui uma questão de encontro. E observe que são dois encontros, porque um já aconteceu, que foi no começo da questão, e haverá um próximo encontro, né? Haverá um próximo encontro, certo? Então, eu posso analisar tudo da questão, né? Não só calcular encontro, por exemplo, né? A gente pode analisar tudo. A velocidade de B, por exemplo, a velocidade de B seria de 120 km por hora. A velocidade de A inicialmente é zero, não é? A aceleração de A de B, a aceleração não vai ter. A aceleração de A, como é que se calcula a aceleração de A? Já que ela é constante. Eu faço ΔV sobre ΔT, não é? Que é a definição de aceleração. Aí eu vou no gráfico e observo o seguinte, que o A ele vai de 0 a 120 km por hora em 2 horas. Então, o ΔV seria de 120, porque é de 0 a 120, no tempo de 2 horas, que vai dar 60 km por hora ao quadrado. Não é? Porque aqui é quilômetros por hora, dividido por hora, que vai dar quilômetros por hora ao quadrado. Isso quer dizer o quê? A aceleração 60 quer dizer o quê? Que a cada hora, a velocidade de A aumenta a 60 km por hora. Né? A cada hora, isso aqui quer dizer que é 60 km por hora. A cada hora, a velocidade cresce 60 km por hora. Certo? Isso é a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade. Né? Bom, então vamos lá. Feito isso aqui, como é que seria calcular esse encontro? Né? Como é que seria calcular esse encontro? Primeiro passo de todos. Primeiro passo já está feito. Escolher a origem, escolher o lado positivo e negativo. Segundo passo. Se eles vão se encontrar futuramente, eles vão voltar a ocupar a mesma posição. Então, você precisa ter a função da posição, que é aquela equação grande, não é? Que é S0, V0T, AT ao quadrado sobre 2, né? Que é o chamado sorvetão, o pessoal chama de sorvetão, que é a função da posição para o movimento uniformemente variado, que é o caso do carrinho A. E para o B, que é uniforme, é aquela que você já conhece, que é S igual a S0 mais VT. Observe que eu não vou usar aqui a mesma equação para os dois, porque os dois possuem, cada um tem o seu movimento, são distintos. Então, o A seria uniformemente variado, a equação do espaço seria esta aqui.
faz isso. Ó. Aqui seria para A, aqui seria para B. Não é? Aí quem é o espaço inicial de A e de B? Zero. Eles partem da origem. Eles estavam juntos? Então o espaço inicial de A vai ser zero. E o espaço inicial de B também vai ser zero. Não é? Qual é o V inicial de A? O V inicial de A, o A começa com o V inicial zero. Então, esse V inicial aqui vai ser zero. Aí 0 vezes T vai dar zero. E aqui vai ter a aceleração dele, que vale 60. A aceleração vale 60. T ao quadrado sobre 2. E o de B vai ser espaço inicial zero. O V de B, que é constante, vale 120. Né? Vai ser aqui 120. 120 vezes T. Então, nós temos aqui as equações prontas para serem usadas. O espaço de A e o espaço de B. Qual é o próximo passo? Igualar, porque se eles vão se encontrar, a posição final de A precisa coincidir com a posição final de B. Então, você faz isso. Ó. O espaço de A vai ser igual ao espaço de B. Quem é o espaço de A? O espaço de A é 60. Tá aqui, 60 por 2 vai dar 30, né? Fica 30t ao quadrado. E o espaço de B vai ser 120t. Não é? Observe que vai dar uma função de segundo grau, né? Você pode fazer até um resumo, simplificando o t. Matematicamente não é correto. O que seria correto matematicamente? Ficaria assim. 30t ao quadrado menos 120t é igual a zero, não é? Bota o t em evidência, fica 30t, t menos... Deixa eu corrigir aqui. T em evidência, 30t menos 120 igual a zero. Não é? Bota o t em evidência. E aí fica raízes, duas raízes. Uma é t igual a zero. T igual a zero seria uma raiz. E a outra é 30t menos 120. 30t menos 120 igual a zero, onde t vai ser 120 por 30, que vai dar 4 segundos. Certo? Então, nós temos dois tempos possíveis, né? O primeiro não vai importar, né? Porque o que é que está dizendo isso aqui? O que é que quer dizer isso aqui, essa resposta? São duas respostas, t igual a zero e t igual a 4 segundos. Isso quer dizer o quê? Que são dois encontros. Eles se encontram duas vezes. Uma vez no tempo t igual a zero e a segunda vez no tempo t igual a 4 segundos. Essa primeira vez, ela é previsível, né? Ela é lógica demais, porque no tempo t igual a zero é o começo do problema. Eles estão juntos. É por isso que a matemática nos dá dois resultados, porque eles já começam juntos, seria um encontro isso, e o próximo encontro, que é o que vai interessar para a gente, é em 4 segundos. Né? Então, essa primeira resposta aqui não precisaria, porque não tem lógica para a pergunta que poderia ser feita, porque eles já começam juntos. E esse t igual a zero quer dizer isso, que eles começam juntos. Já existe um encontro no começo do problema, mas esse encontro não vai interessar no enunciado, ele se preocupa com o próximo encontro. Né, a partir do momento inicial. Então, seria 4 segundos o próximo encontro. Né? E lembrando também a vocês que se você tirar a área desse gráfico, né, a área desse gráfico, você vai ter o ΔS. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o ΔS que o A anda em 2 horas. Qual é o ΔS que o A anda em 2 horas? Olha aqui 2 horas. De 0 a 2 horas. Qual é o ΔS? A área. Mas qual é a área? Eu perguntei do A. Então, esquece B. Olha aqui o A. Essa área vai ser o ΔS. Então, seria a base, que é 2 vezes a altura, que é 120, sobre 2, que é um triângulo. Então, ficaria 2 vezes 120 sobre 2, que vai dar quanto? 120 quilômetros, né, de ΔS. E se você perguntar, e o B em 2 horas? Em 2 horas, calcule B. Esquece o A. O B também vai ser a área. Certo? Que é um retângulo. Seria 2 vezes 120, 240. Ó, então, quer dizer o seguinte, que no começo até 2 horas, observe que até 2 horas, o B está bem na frente do A. Né? Porque em 2 horas, o A ele vai ter andado 120, que eu falei anteriormente, e o B vai ter andado 240, o dobro. Só que isso vai diminuindo, porque o A vai ficando mais rápido, né? E um dia o A alcança B, que vai acontecer em 4 segundos. Certo? Então, esse exemplo é muito importante para vocês aí,
aprenderem mais sobre movimento uniformemente variado. Valeu, pessoal.